Só queria falar uma coisa, queria que o Victor Luiz vai tomar no seu cu, mano. Nossa, que bravo você, viu? Você é brabão, né, mano? Você é brabão? Você acha que eu tenho medo de você? Vai tomar no cu você, rapaz. Você não tem nem coragem de mostrar a tua cara. Olá, meu nome é Victor Ruiz, defendo a bandeira da segurança pública e liberdade para o povo de bem, inocente. Hoje estou aqui para debater com mais 7 pessoas de esquerda que defendem direitos humanos, principalmente para criminosos. Hoje vai pegar fogo. Terceira afirmação: condenados por crimes hediondos devem perder os seus direitos. Eu achei que o Claudinho ia mogar de novo. Todo brabo. Ninguém pode perder os seus direitos, né? Só a vítima, né? Não, A vítima que é morta, por perde. exemplo, o bandido, no caso, o presidiário, o senhor Jair Bolsonaro, foi condenado por um crime hediondo e a direita foi lá e mudou a hediondez do crime. Não, o senhor tá falando de crime hediondo. O senhor falou de crime hediondo. Eu tô falando de condenados de crime hediondo. Por exemplo, o senhor Jair Bolsonaro foi condenado por um crime hediondo, aí a direita foi lá pra mudar a hediondez do crime e hoje, por exemplo, ele tem direito de ficar... Hediondez do crime, esse termo nem existe. Não existe, não existe. Hediondez. Não existe. E aí, descondenado existe. E descondenado existe, como você falou. Ah, pelo amor de Deus. O senhor não conhece a língua... Não, o senhor não conhece a língua portuguesa, não conhece o direito. E aí, o que acontece? Na minha concepção, ninguém pode perder, por exemplo, o direito do ser humano. Mesmo né? quem estupra um bebê de 10 meses. Quem estuprou tem que ser preso, tem que ser condenado e tem que cumprir a pena. E, por exemplo, a justiça brasileira, ela tem algumas coisas que ela realiza para que o preso não saia. Por exemplo, existem presidiários, como o caso do Champinha, que a justiça brasileira, de uma maneira muito assertiva, foi lá e primeiro colocou, por exemplo, ele no manicômio. Ele vai cumprir 30 anos, depois ele cumpre 30 anos na cadeia. Ele nunca mais vai sair do presídio. Por quê? Porque ele é uma pessoa que psicologicamente... Não é caso isolado. Quando uma pessoa ela não tem condições... Pessoal, de presos que são condenados, vão pra cadeia, pagam suas penas e voltam a cometer crimes, é de 95%. Mas isso são crimes. Isso são crimes menores. Isso são crimes sexuais, inclusive. Tem estuprador que foi preso 5 vezes e continua fazendo a mesma coisa. Toda vez que é concebido o direito de saidinha temporária, por exemplo, o cara sai da cadeia e estupra novamente. Você acha que esse cara por exemplo, não existem mais as saidinhas. Por exemplo, não existem mais as saidinhas. Existe para quem tinha o direito anterior. Então para quem tem a lei, viu? O senhor não entende nada de lei. O senhor não entende nada de lei. A lei diz que não vai retroagir. Não vai retroagir para que acabou. Não vai retroagir. Eu sei disso. Então, não, o senhor não sabe porque o senhor tá aí questionando. Quando a gente termina, meu amigo, quando a gente acaba com um direito, ele tem que acabar dali pra frente. Quem tava na lei anterior, direito adquirido, não pode... Você concorda com o fim da saidinha? Isso, concordo com o fim da saidinha. Você sabe que foi projeto da direita, né? O único. Todos os outros... Não interessa? Como não interessa? Como não interessa? Todas as leis sobre criminosos foram criadas pela esquerda. A direita só criou uma pra facilitar. É por isso que tá essa bosta hoje no Brasil. É por isso que preso não respeita a legislação brasileira. Que ele afirmou que todas as leis que foram criadas a respeito de criminosos para punir foram criadas pela esquerda. Assim a gente pode entender o porquê que o Brasil tá nesse buraco criminal. Bora, Victor, bora. Victor, você sabe... Temos o palhaço aqui que veio alegrar o nosso dia. Olha só. Dois, palhaço. 3 com você. Então 2. Não, 3 comigo não. Eu sou piadista, eu não tenho essa cara de trouxa que você tem. Bora. Tá, valeu. Ô, Victor, você sabe onde mais Você concorda com eles? Não concordo e discordo. Tem pontos e pontos. Você acha que um cara que estupra uma mulher, ele tem que ter direito de ter uma saidinha temporária, por exemplo, pra ele voltar a correr o risco de estuprar alguém? Não, eu não acho, mas deixa eu fazer meu raciocínio aqui. Então vai lá. Victor, você sabe qual outro país que tem a criminalidade quase zerada?
Qual país? A Coreia do Norte. Tá. E Lá o bicho pega, mas sabe né? por que eu tô falando? Por que eu resolvi falar isso? Porque majoritariamente, se um socialista sentasse aqui na sua frente e começasse a fazer afirmações sobre a Coreia do Norte ou sobre a China, majoritariamente a direita vai rejeitar isso. Vai rejeitar essas afirmações, vai dizer que lá não tem liberdade pra você saber se aquilo é verdade. Você sabe que é verdade. E né? o mesmo se aplicaria também a El Salvador, mas o assunto não é esse. A pessoa da Coreia do Norte tem um celular com livre acesso à internet e ao mundo exterior? Não, mas é o exemplo que eu tô dando. Se eu fizesse essa afirmação, estaria correto. Mas né? por que você acha que El Salvador tá na mesma condição? Hoje não tem um acesso livre às informações lá. A gente não consegue usar El Salvador de exemplo como você quer usar, porque hoje tem um governo totalmente fechado lá, que você não consegue realmente fazer uma base de dados para saber se aquilo que ele tá pregando é verdade. Mas enfim. Só sabe o que tá acontecendo em El Salvador porque as pessoas, os próprios cidadãos de lá, publicam e exaltam o governo atual. A mídia. Certo. Um brasileiro que quiser, inclusive, assim como várias pessoas no mundo que quiser ir conhecer El Salvador, o Secote, quiser gravar lá dentro, fazer documentários, pode ir. Eu quis usar de exemplo. Totalmente eu quis usar de exemplo é porque vocês querem trazer esse exemplo da direita, né? E aí, se tiver uma pessoa de esquerda mais radical que quiser trazer o exemplo da Coreia do Norte, muito provavelmente vocês vão rejeitar esse exemplo. Mas dando continuidade, eu vim aqui, na verdade, hoje pra dizer o quanto esse discurso contra os direitos humanos é perigoso. É mais sobre isso. Tudo que você falou aqui, tudo que eu citei na primeira vez que eu vim conversar com você, eu disse que a gente precisa de uma reestruturação do sistema judiciário e também do sistema penitenciário no Brasil. Hoje, a gente tem aí o fim da saidinha, por exemplo. E aí é um avanço que a gente teve. Eu citei aqui também que, por exemplo... Concorda, então? Concordo. Que o preso não tem saída eu citei aqui também, por exemplo, que a pena de feminicídio aumentou para 20 anos. Eu ainda acho pouco, mas é um avanço. Mas quando a gente acha que falar sobre reestruturação do sistema de justiça, que é um sistema totalmente elitizado, porque são as mesmas famílias há séculos que dominam esse sistema no Brasil, há décadas... Aí você traz isso como se fosse um problema de direitos humanos. Não. Mas sabe onde que não tem direitos humanos e que, inclusive, a violência com as mulheres acontece, corre solta? No Afeganistão. Sim. A gente pode olhar o que está acontecendo com as mulheres palestinas, por exemplo. E aí, só que isso são infrações de direitos humanos. Mas e quando você confunde... Eu sei que a gente está falando de Brasil, mas estou dando exemplos de infrações de direitos humanos. Sim. A gente não pode trazer para esse debate dizendo que o problema do sistema judiciário no Brasil é a existência da defesa dos direitos humanos. Não é, mas esse é o ponto. Mas o discurso que você traz... uma falta de punição para quem decide cometer crimes, nós facilitamos para que esse cara ele equilibre ali dentro da balança cognitiva dele se vale a pena ou não cometer um crime. Mas o que acontece, só para terminar. A partir do momento que o cara ele olha o que acontece é que o seu discurso abre precedente para que a gente infrinja direitos humanos no país. E aí a gente tem que discutir políticas no sistema judiciário, a gente tem que discutir política na reestruturação do sistema de justiça e não contra os direitos humanos. Você acha que esse é o perigo do discurso. Vai lá. Você concorda com a afirmação dela? Eu concordo com a tua afirmação. Qual é a minha afirmação? A sua afirmação é que quem cometeu crime hediondo tem que cumprir medidas restritivas de liberdade e dentro da legislação que esteja vigorando. Tá, mas Concordo. A legislação atual, você concorda? Com todos os... Vou citar as regalias, algumas regalias que hoje um preso condenado tem, mesmo que tenha matado, estuprado e feito as piores atrocidades com pessoas de bem, inclusive você sendo uma possível vítima, sua mãe, sua família, tá? Então hoje eles têm visita íntima, ele pode se relacionar, ele matou uma pessoa, mas ele pode receber o seu cônjuge. Tá dentro da lei? Calma, eu tô perguntando se você concorda, filho. Tá dentro da lei? Nem tudo que é legal é moral. Não. Então ele tá tem visita íntima, ele não tem vemos aqui discutir moralidade. Estamos discutindo moralidade. Se você acha que tem moralidade, normas. se você não tem preocupação com nós moralidade, vivemos numa sociedade que tem nada normas. sobre viver. Não. Nós você vivemos não sabe numa nada sociedade sobre que tem viver normas. em sociedade. Nós viemos aqui discutir moralidade. Moralidade você discute na sala da sua casa com sua família. Então se existir aqui uma lei amanhã aqui o debate que é sobre pode matar legalidade. gay e travesti, não, aqui você vai é sobre concordar normalidade. que é legal? Não, aqui Responde. é norma. Norma, legalidade. Nós Então estamos se discutindo amanhã legalidade. tivermos uma lei no Brasil que diz que pode matar gay e travesti, o camarada que vai concordar porque ele diz que é lei. Nós vamos discutir legalidade. Se for lei, tá
legalidade. certo. Não, aqui Se não for é lei, tá tudo igreja, certo. irmão. Responde. Aqui não é Responde. igreja, vamos Responde. discutir legalidade. Então responde. Aqui não é igreja. Se amanhã, eu te dei Você um topa exemplo. discutir legalidade? Sim, estou perguntando Então pra vamos você. lá. Se Você amanhã conhece a ou lei depois 7.210 tiver uma de lei... 84? Por que você não responde? Você tem dificuldade? Você conhece a lei Você tem dificuldade? 7.000? Você não tá ouvindo o que eu tô te dizendo? Pode falar. Então, se amanhã ou depois tiver uma lei que diz que pode se matar mulheres no Brasil, você vai concordar? Não vou concordar e vou lutar contra ela. Então, meu amigo, por que você tá dizendo que nem tudo que é legal é moral? Ou melhor, tá dizendo que você concorda com Quem tudo trouxe que o vem na debate lei? da Porque moralidade quem falou foi você. Exatamente. Eu estou te dizendo que eu não vim aqui porque para nem discutir tudo que moralidade. é legal é moral. É legalidade. Eu quero discutir Amigo, legalidade. eu acabei de te dar um exemplo. Legalidade. Você falou que é contra. Você está se contradizendo. Eu te perguntei. Então, se tudo que é legal nós temos que concordar, amanhã ou depois surge-se uma lei. Eu tô dizendo que o que eu não neste concordo, eu sentido, luto você vai contra. concordar. Exato, eu não concordo com as regalias que preso tem, mesmo sendo Então legal. faça a sua luta. E já tô Então fazendo, faça a só sua que você tá indo luta. contra, Agora, quero eu sou a entender por favor quê. da progressão de regime. Mas tem que tratar diferente quem cometeu estupro, quem cometeu homicídio, etc. Sim, tem que tratar diferente. É por isso que esses crimes são classificados como crimes hediondos. Mas na Há prática uma diferença não é o que legal. acontece, amigo. Não acontece, você sabe não que acontece. Acontece, filho. Ó, Se e vou te acontecesse, dizer outra não tinha coisa. tanta reincidência de gente há matando quanto gente, tempo? de gente estuprando Há quanto gente. tempo no Brasil, Pelo amor de Deus. Vitor, há quanto tempo no Brasil Que a gente país vive? você tá vivendo, filho? Há quanto tempo no Brasil a gente vive sob a perspectiva de que quando tem uma crise criminal, uma crise prisional, qualquer crise relacionada à criminalidade no Brasil, a gente aumenta a pena? Há quanto tempo? No mínimo 50 anos. Tá. Há quanto, você é a favor da afirmativa de que Não bandido bom é adianta bandido nada. morto? Você é a favor dessa afirmação? Bandido bom é depende bandido do morto? Depende do bandido, sim. Eu acho que o bandido que pega uma arma pra Depende. Se ameaçar. for o Ciro a vida- Nogueira, não, né? Pra ameaçar a vida de um cidadão Se de for bem. o Ciro Nogueira, não, né? Você tá sonhando com esse cara, não tá não? Você Não, não tira o nome dele na boca, pô? Não. O cara deve ser casado. É que você tem fazendo bandidos de isso. estimação. Para com isso. Você depende do Não bandido. tenho, filho, Primeiro que não existe tenho. bandido Quem bom. tá dizendo é Primeiro você. que não existe bandido bom. Não Exato. existe bandido Para de bom. falar besteira, Segundo, amigo. Para de falar besteira. que besteira? Você tá falando besteira. Você não conhece lei. Você não trabalha você dentro das conhece. normas. Você Você se conhece. desentendeu comigo aqui, A ó. lei que você se desentendeu conhece comigo é aqui, me chamou pro passar pau. Você não pano aguenta pra debate, vagabundo, velho. chamou pro pau, tá Você aqui levantou e gravado. falou: vem, você não é homem não, Sim, você não é homem não. sim, se aproximou Ô, Você é aqui. machão, Sim, velho. sim, Você é graças a Deus. machão, velho. Meu pai e Você é minha mãe criou machão. macho. Você é sim. machão. Sim, Você é agora se você machão. tem problemas com a sua sexualidade, é Eu não coisa tenho sua. nenhum problema com a minha Parece, sexualidade. parece. Eu sou Trocou. homem, Trocou. eu sou homem, pai de 4 Trocou. filhos. Vai lá, Ah velho. Quer que eu vou, Vai né? lá, vai lá, Cansou, vai lá, né? vai lá. Eu Não cansei de aguentou. ver sua cara, Não aguentou, realmente. né? Realmente. Não aguentou. Cansar de ouvir a asneira. Espanou de novo. Espanou de novo. Espanou de novo. Você tá bravo assim porque eu falei que vou te processar? É isso? Aguentar olhar pra essa cara feia, quem que aguenta? Quem que aguenta olhar pra essa cara feia sua? Tá bom, vamos lá, ó. Vamos lá, amigão. Vamos lá. Vamos lá. Só queria falar uma coisa, querer que o Victor Luiz vai tomar no seu cu, mano. Nossa, que bravo você, viu? Você é brabão, né, mano? Você é brabão? Você acha que eu tenho medo de você? Vai tomar no cu você, rapaz. Você não tem nem coragem de mostrar a tua cara. Você não tem nem coragem de mostrar a tua cara. Bora lá. Vamos lá, você lembra da afirmação? É Abner? Não, mano. É Abner? seu Isso, nome? isso. Abner, então eu afirmei que acusados de crimes hediondos, mais precisamente quem mata, rouba, estupra, enfim, fazem coisas que colocam a vida das pessoas em risco ou tira a vida das pessoas. Eu acho que essas pessoas têm que perder os seus direitos que hoje a legislação garante. Eu acho que deve existir uma reestruturação dentro do sistema legislativo, dentro do sistema penal, para que essas pessoas elas percam seus direitos a partir do momento que elas tiram o direito de outra pessoa. Eu não tenho problema, Vitor, em concordar com penalização para quem comete crime hediondo. A questão é que isso não é muito eficiente para combater o crime. Isso Te mostra acontece, o que é. isso acontece depois que o crime já aconteceu. Assim como a Rebeca falou, ela tinha falado que existe a prevenção Você e tem existe a razão. repressão. Sim. Você está defendendo a repressão. Sim. E quanto a essa repressão, eu como alguém de esquerda diria, beleza, posso concordar com você, mas como é que a gente vai fazer para esse estupro não acontecer mais, por exemplo? Educação. Educação sexual nas escolas, você é a favor? Não. Mas Tem a, nada ver com isso. mas a maioria Eu dos acredito estupros o acontece quê? com meninas de 13 anos. Tá. E dentro de casa. Tá, mas o que tem a ver? A maioria dos Eu acho estupros que quem acontece estupra com tem que se meninas. fuder.
Quem estupra Então, tem que se fuder. mas do como é que mesmo o cara jeito. vai ser pego? Como é que ele vai ser pego? Ué, amigo, aí a gente tem que criar políticas públicas para que essas pessoas elas sejam cuidadas. Por Isso é exemplo, fato. educação sexual nas escolas. Não é porque eu defendo a penalização, ou seja, a repressão ao crime, que eu não defendo que lá na ponta, a longo prazo, se façam políticas públicas preventivas. Enfim, o que eu falo para você aqui, cara? Quando você tem penas duras em um país, quando esse país é levado a sério a sua legislação e não se tem brechas para que essas pessoas escapem, seja rico, seja pobre, seja classe média, não importa. Para que eles entendam que eles vão ter uma vida dura na cadeia, que eles não vão ter uma série de regalia, que bandido que estuprou mulheres, por exemplo, não vai poder ter saidinha temporária para voltar para a rua e cometer esse tipo de crime novamente. Mas você... Quando eles entendem isso, eles temem a lei do país. Isso é sua opinião. E eles, não é minha opinião, opinião. eu te mostro que existem países sérios que fizeram isso e bandido, criminoso, El Salvador só. tem medo. Não só El Salvador. A Fala gente outro. tem Singapura, a própria China, como ela citou. China comunista? Estados Isso eu concordo. Unidos. Estados Tá, não, Unidos, então vou te fazer uma pergunta, entre Vitor. outros Deixa eu países fazer uma que pergunta. criminoso sabe que se ele cometer crime, ele pode ser inclusive Então deixa eu fazer uma morto. pergunta. Ele pode O que ter uma você cadeira acha? elétrica. Então vamos lá. O que você bandido acha? não teme pela sua vida? Ah, o bandido, na verdade, ele não espera nem que ele vai ser pego, né? Senão ele não Tá, cometeria mas o crime, ele teme né? pela sua vida, sim ou não? Não teme? Você acha Eu que ele acho não que não, teme? senão ele não sairia por Se aí ele- assaltando se ele com não arma, temesse, né? Ele não fugia. Se ele não temesse, ele não fugia. Mas, ô Vitor, deixa eu te fazer uma Bandido pergunta. teme pela Deixa eu te fazer sua uma vida. pergunta, então. E quando O que ele você sabe que acha? o país vai Deixa eu te punir fazer uma ele, pergunta. Ele tem medo de cometer o crime, Deixa eu te fazer uma Essa pergunta. é a questão, é bem O simples. que você de acha entender. que é mais eficiente para combater a criminalidade do Brasil? Aumentar a pena para crimes hediondos ou combater a desigualdade social? Cara, eu não acho que tem que aumentar a pena. Eu acho que as penas têm que ser cumpridas no Brasil sem uma série Tudo bem, de mas brechas. a pergunta se mantém. Primeiro ponto. E eu acredito que o sistema prisional brasileiro, ele deve ser fechado um cerco ali dentro para que o bandido ele perca uma série de direitos, de regalias, de Mas isso forma não de vai impedir que o tratamento. crime seja cometido lá fora. Impede parcialmente, porque o bandido ele vai pesar. Todas Você as tá pessoas, falando da primeira entenda cena uma do coisa. Tropa de Elite 2. No Entenda Tropa de uma Elite 2 vai coisa. falar disso daí. Todas as pessoas, Se você não mudar o modelo a partir social, do momento... só vai entrar mais gente na Abner, prisão. fala uma coisa pra mim agora, vamos lá. Bate Só bola. vai ter que Você construir já mais cometeu prisão todos os algum anos. erro na tua vida? Já cometeu algum erro na tua vida? Já. Legal. Eu vim Você até sabia- Campinas debater contigo. Você sabia que era errado. Exatamente, que aqui você vai ser humilhado e isso foi um erro da tua Nossa, parte. então Então vamos lá. Tô com medo. Exatamente. Medo não vai ter, que a gente sem vergonha geralmente não tem. Mas vamos lá. Quando você comete um erro, você pesa na balança as consequências, sim ou não? Sim. Pô, posso ser pego. Pô, pode dar merda. Sim ou não? Só que quando você pesa isso, você vai ver se vale o risco ou não. Pô, posso Tá, ser você não pego, trouxe- traz mas um tem estudo, me chances. traz um estudo. Mas pra que precisa de estudo, filho? Só ter o mínimo de cognição. Pra que precisa de É só estudo? não ser um asno. Porque que dá você pra tá falando entender. assim, se eu fizer isso aqui vai resolver. E aí eu tô te perguntando, como é que você sabe? Você tá Não, falando, eu tô te porque fazendo vai, entender, porque eu o tô- bandido vai ter Eu tô medo. desenhando pra você. Tô desenhando pra você, porque explicar de forma difícil você não entende.